é uma proposição composta que é sempre falsa. Tá? Me dê, usando só a P, uma proposição, me imite isso aqui, me dê o caso que ela é sempre falsa. P e não P. Você pegar P e não P, isso aqui é uma proposição falsa, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja P. Deixa eu pegar um outro exemplo de uma proposição que é sempre falsa. E quando você tem isso, você tem o que nós chamamos de absurdo. Existe a demonstração por absurdo, que é isso aqui, ó. Existe a demonstração por absurdo, é você demonstrar a veracidade desta implicação, onde A é sabidamente falsa. Isso se chama demonstração por absurdo. Demonstração por absurdo de quem? Da veracidade desta implicação. Por quê? Porque não importa quem seja um P e Q, esta implicação e essa, elas possuem os mesmos valores lógicos. Tá? Por isso é que demonstrar a veracidade desta implicação... Pra cá. Demonstrar a veracidade desta implicação, demonstrando a veracidade dessa, é chamada demonstração por absurdo desta implicação. Porque as duas têm o mesmo valor lógico, quaisquer que sejam P e Q, desde que A seja falso. Entendido? Tá? Bom, vê um exemplo. Ó. Mostre que P implica que e P implica que isso aqui é uma tautologia, ou seja, isso é verdadeiro. Se ele está pedindo dessa forma, é que ele está pedindo P implica que e P, aí isso tudo implica que é uma tautologia, ou seja, isso aqui é verdadeiro, quaisquer que sejam P e Q. E se você tem uma tautologia, você tem um absurdo. Como é que eu gero um absurdo a partir de uma tautologia? Negando a tautologia, porque se é sempre verdadeira, a sua negação é sempre falsa. E continua sendo uma composição, ok? Então, para eu não errar, P implica que e P implica que, ó. Vamos ver quais são as possibilidades, ó. Você tem P, você tem Q, você tem P implica que, aí você tem P implica que e P, e você tem o quê? P implica que e P implica que. Só como exercício aqui, vale a pena, tá? Diga. Hã?
Como é? A recíproca é verdadeira. Se o outro não pode pegar um absurdo. Claro, porque um absurdo é sabidamente falso, é falso. Então a negação, verdadeiro, tá certo? Em termos de proposições, proposições compostas, tautologia é uma composição verdadeira, independente de que sejam as componentes. E um absurdo é uma composição falsa, independente de que sejam as componentes, certo? Então vamos pegar aqui, ó. Verdadeiro, 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 falso. Falso o quê? Verdadeiro, falso, falso. Que é isso aqui? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, o que é isso implica P? Ó, implica P. Verdadeiro, verdadeiro. P implica... Oh, desculpa. Não é implica, é conjunção. Conjunção. Desculpa. Não. Conjunção da implicação com P, que é verdadeiro, falso, falso. Peraí, é falso, tá no verdadeiro. Ah. Tá ruim, não tá? Tá ruim. Calma, tudo falso. Eu disse uma coisa e escrevi outra. Foi falso e falso. Acontece. Falso. Tá certo? Agora, isso aqui implica que, ó. Implica que verdadeiro. Aí acabou, né? Se isso tudo é falso, se a hipótese é falsa, a implicação é verdadeira. Acabou. Então é tautologia. Isso aqui é uma autologia. Tens a seguinte tabela. Tens a seguinte tabela, tá? Daí sai que P implica que conjunção com P, implicação com o que é o que? Uma tautologia. E se é uma tautologia, a sua negação é o quê? Um absurdo. Tá? É um absurdo. Então veja, tá? É bom você saber disso para usar nas demonstrações por absurdo. Tá? Você tem que isso e isso tem sempre o mesmo valor lógico. Então, para provar que P é verdadeiro, é necessário e suficiente provar o quê? Que esta implicação é verdadeira, onde A é falsa. Tá? Tá bom? Tá? Olha uma demonstração por absurdo. Vou só dar um exemplo aqui de uma demonstração por absurdo. Tá? Posso apagar. Tá? Vou apagar aqui. Ó. Olha a seguinte proposição. Ó. Proposição. Não existe x racional tal que x ao quadrado é 2. Eu já demonstrei isso aqui usando o teorema fundamental da aritmética. Agora eu vou dar uma demonstração por absurdo. Demonstração por o teorema fundamental da aritmética eu demonstro direto. Mas eu vou dar uma demonstração por absurdo aqui. Tá?
Suponha, eu quero provar que não existe. Então, o que estava aqui? Você quer mostrar que uma proposição P é verdadeira. Então, eu vou demonstrar isso. Eu vou demonstrar que essa é verdadeira, onde A é falsa. Tá? E vocês vão... E eu peço que vocês identifiquem onde é que está o absurdo aqui. Então, prova. Se existem A o quê? A inteiro e B inteiro, tais que A sobre B ao quadrado é 2. Então, o que é que eu estou supondo? O que é que eu estou? Eu estou partindo da negação de quem? Da negação da minha proposição. O que diz a minha proposição? Não existe x racional tal que x ao quadrado é 2. Interpretação de texto. O que é que está escrito aqui? Existe um número racional cujo quadrado é 2. Não é isso que está escrito aqui? Tá certo? A minha proposição é essa. A minha proposição P é essa. O que é que eu escrevi aqui? Eu escrevi se não P. Se não P. Não foi isso que eu escrevi? Se não P, então existem C e D racionais, existem C e D existem. Ó, isso é diferente de zero, né? Porque existe C inteiro e D também inteiro diferente de zero, com o máximo divisor comum de C e D igual a 1, ou seja, eles são primos entre si, eles não têm divisores em comum. Como é que eu consigo? É só eu pegar essa fração e eu faço o que com ela? Simplifico. Toda fração não pode ser simplificada? Ela pode ser simplificada até o numerador e o denominador não possuírem fatores primos em comum. Aí o máximo divisor comum é 1. Então existem C e D, tal que C sobre D ao quadrado é quanto? É 1. Logo, é 1 não, é quanto? É 2, que é a mesma fração. Logo, C2 é 2D2. Por que C2 é 2D2? Porque C ao quadrado, isso aqui quanto é que dá? C ao quadrado sobre D ao quadrado. Então, isso aqui dá C2 sobre D2, então C2 é igual a 2. E, assim, o C2 é par, porque se o C ao quadrado é 2D2, o C2 é o quê? Porque 2 é 2. Hã? Manda de porquê? Hã? Manda de porquê se dó. Porque C ao quadrado é igual a 2D2. Quanto é que dá isso? C ao quadrado multiplicado D ao quadrado. E se isso é 2? Vem ao C2? É 2D2. Tá certo? E assim, C2 é par. Se o número ao quadrado é par, ele tem que ser par. Mas já vimos isso, tá? Aqui. Daí C é par. Isto é, existe K inteiro, me permite escrever tal que dessa forma, tal que C é quanto? 2K. Deste modo, você tem o seguinte. Quem é C2? Quem é C2?
4K2, o C2, ó, o C2 daqui dessa igualdade, quem é o C2? É 4K2. 4K2 é igual a quem? A 2D2. Ou seja, o D2 é quem? É 2K2. Com K2 inteiro. K2 inteiro. Tá? Assim, D2 é o quê? É par. D2 é par. E, portanto, D é também par. Porque se o quadrado de um número é par, esse número tem que ser par. É aquela demonstração, lagarto. Sendo assim, tá certo? Tá certo? Logo, eita, tá? Isto diz que C e D são pares. Então, se C e D são pares, o MDC de C e D é diferente de 1. Então, observe, onde é que está o absurdo aqui? Aí é que está, na demonstração do absurdo, é você encontrar o absurdo. Ó. Então, vamos lá, recapitulando. Se existe A inteiros e B inteiro, B não nulo, tal que isso aqui é 2, então existem C inteiro e D inteiro não nulo, tal que MDC de CD é 1, e existe com MDC de 1, tal que, C sobre D ao quadrado é 2. Logo, C2 é par, porque C2, isto é, o C é par, tá? Ou seja, existe o K inteiro, tal que C é 2K. Deste modo, vírgula, K2, substitui aqui, é 2D2. Ou seja, D2 é 2K2 com K2 inteiro. O que dá o quê? D2 par. E se o D2 é par, D é par. Isto diz o quê? Que MDC de C e D não é 1. Onde é que está o absurdo? No começo disse que era 1, depois... Exatamente. Você cria dois números, você cria uma fração, você garante a existência de uma fração, que o MDC delas é 1 e o MDC é diferente de 1. Aqui é que está o absurdo. O que é um absurdo. Então, o que eu demonstrei? Eu demonstrei o seguinte: a negação da minha proposição implica no seguinte, implica que existem C e D inteiros, tais que o MDC de C e D é 1 e o MDC de C e D é diferente de 1. Isso aqui é a minha proposição A. Isso aqui é falso. Como é que pode existir uma fração, tal que o MDC do numerador e do denominador é igual a 1 e é também diferente de 1? Isso aqui é uma proposição o quê? Falsa. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo, tá? Então eu demonstrei que isso aqui é verdade. Mas se isso aqui é verdade, não foi isso que eu demonstrei. Eu demonstrei que a veracidade da negação de P implica A, onde A é falsa, é uma implicação verdadeira. Como isso é uma implicação verdadeira, P também é uma implicação verdadeira.
Tá? P também é uma aplicação verdadeira. Então eu posso chegar aqui e botar logo que eu concluí a minha demonstração. Porque eu demonstrei que P é verdadeira. Por que P é verdadeira? Porque esta implicação é verdadeira, onde A é falsa. Isso aqui está nas entrelinhas da minha demonstração. Eu farei isso com exemplos mais claros ao desenvolver mais o cálculo aí. Mas por hoje tá bom. Tá? Vou liberar vocês mais cedo hoje. Tá?